Olá, eu sou a doutora Lu Maciel, veterinária, e hoje a gente vai continuar naquela série de podcasts respondendo as perguntas de vocês. Hoje o assunto é sobre ouvido. Quem se interessar, quem tiver um pet aí com problemas de ouvido, tem um episódio todinho sobre isso, um episódio mais longo, mais minucioso. A intenção hoje aqui não é entrar em detalhes, é só responder algumas dúvidas de vocês sobre o assunto, tá? Então quem se interessar é só procurar aqui no canal que tem um podcast inteirinho sobre isso. Mas vamos lá. Hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês mandaram e a mais frequente de todas da vida é: com que frequência eu devo limpar a orelha do meu pet? É necessário limpar? Como eu devo limpar? Tá? Então é esse combinho aí, né? Essas 3 perguntas são as mais frequentes. Então vamos lá. O primeiro ponto: precisa mesmo limpar? Sim, precisa mesmo limpar. Tá? Com que frequência a gente vai limpar? Depende. Então, depende de vários fatores. Eu vou falar aqui de orelhas saudáveis, tá? Não vou falar de cães que estão em tratamento para otite. Então, não vou falar de manutenção. Se o seu pet for para o banho semanalmente no centro de estética, geralmente você não vai precisar limpar essa orelha em casa, tá? Porque eles já limpam depois do banho. Então, uma orelha saudável, geralmente, se não for de alguma raça que tem um acúmulo maior de cerumen, como Golden, Labrador e tudo mais, você não vai precisar limpar com uma frequência maior do que essa semanal, tá? Mas sempre fiquem de olho na orelhinha para ver se tá tendo acúmulo ali de cerumen. Ah, mas eu dou banho em casa. Se você der banho toda semana, obviamente você vai limpar depois do banho, como a gente já falou algumas vezes. Sempre que der banho, obrigatoriamente limpar a orelha depois, tá? Ah, mas eu dou banho quinzenal. Então, depois de uma semana, dá uma olhada nessa orelha e vê se precisa limpar. Então, o que determina a frequência é o acúmulo, né, de cerumen que o teu cão vai ter, tá? Então, você vai fazer, se você fizer o banho em casa, fica sempre de olho para ver a frequência com que você precisa limpar. Como que você vai saber se precisa limpar ou não? Olha a orelha. Às vezes você não consegue ver, né, uma sujeirinha a mais ali pela parte de fora. Faz a higiene da orelha depois de uma semana. O algodão, a gaze saíram limpos? Maravilha. Seu cão não acumula em uma semana. Fica tranquilo, segue a vida, faz quinzenal. Ah, saiu e já saiu um pouco mais sujinho, né? Então faz semanal, tá? Como que você vai fazer a limpeza dessa orelha? Gente, sempre a recomendação do veterinário é o que deve ser seguido, tá? Porque às vezes eu passo um tipo de orientação de como limpar, a pessoa vê na embalagem outro, faz o da embalagem, isso pode interferir. Então, se você tem orientação do veterinário, siga a orientação do veterinário. Ah, não tenho, nunca perguntei sobre isso, é só uma manutenção, é só para depois do banho. Comprei um produto de qualidade, siga a orientação da embalagem, tá bom? Tem produtos que você vai pingar no algodão ou na gaze e vai fazer higiene. Tem outros que você vai pingar algumas gotinhas dentro do ouvido, vai massagear e vai tirar com o algodão ou com a gaze, tá? Então também depende do produto e da orientação que você recebeu. Agora, eu vou juntar 2 perguntas e vou explicar um pouquinho numa resposta só. Uma delas foi: como curar a otite para ela não voltar? E a outra, se a orelha pendular apresenta mais problemas. Pode parecer que essas perguntas não têm relação, mas elas têm, tá? Porque assim, vamos só dar um resumão. A otite, ela pode ser causada, né? Ela tem alguns fatores, são 3. Fatores primários, fatores predisponentes e fatores perpetuantes. Então, em resumo, fatores primários são as causas de otite: parasita, corpo estranho, né? Então, entrou alguma coisa no ouvido, vai causar uma otite, tem um ácaro no ouvido, vai causar uma otite. Fatores predisponentes é o que predispõe o cão a ter otite. Por exemplo, conformação da orelha. Então, uma orelha pendular, sim, predispõe. Por quê? Ela é pesada, ela abafa essa orelha, ela deixa úmido, deixa quente, tá? Quer dizer que um cão de orelha pendular é normal ter otite? Não é normal. Se você cuidar bem dessa orelha, não vai ter. A orelha pendular, ela predispõe, ela não causa, tá? A mesma coisa que vocês já estão cansados de saber com a água do banho. Ou a água do mar, a água da piscina. A água causa otite? Não, mas ela predispõe a otite. Outra coisa que predispõe a otite: traumatismo, remoção dos pelos do ouvido, tá? Então são alguns exemplos só de fatores predisponentes. E os perpetuantes, que é o que vai fazer essa otite realmente ir para frente, se instalar e ficar ali por um tempinho sendo mais chatinha de tratar, são as bactérias, os fungos e até uma otite média, tá?
Então, por que eu tô falando tudo isso? A gente já respondeu da orelha pendular, então sim, ela predispõe a uma otite, mas não vai causar, tá? E a outra pergunta que foi como curar para não voltar. Então, de tudo isso que a gente conversou, de todos esses fatores, qual é o problema do seu pet? Qual desses fatores está fazendo com que ele tenha essa otite que vai e volta, tá? Então, investigar melhor. Se você trata a otite, ela melhora, dá um tempinho sem o tratamento, ela volta, investiga a alergia, né? Investiga vários tipos de alergia em cães, mas entre elas a atopia, por exemplo. A maioria dos cães atópicos tem otite, tá? Cães com alergia alimentar podem ter otite como única manifestação de alergia. Não coça o corpo, não tem nada, mas tem aquela otite que vai e volta, tá? Então é só investigar melhor que você vai conseguir identificar. Então a forma de fazer para curar e não voltar é identificar melhor o que está causando essa otite, tá bom? Espero ter ajudado. No próximo episódio a gente tira dúvidas sobre outros assuntos. Obrigada, gente. Até a próxima.